Nós estamos aqui na Cruzada de Vida Vitoriosa, no estado do Maranhão, na capital desse estado, São Luís. Aqui tem gente de tudo que é lugar desse estado, até de outros estados, povo de Deus, amigos, e nós vamos mandar uma saudação para você. É o desejo do nosso coração. Eu vou fazer aqui uma contagem e esse povo vai mandar uma saudação. Prepara aí o diafragma, pega o fôlego e olha a minha contagem. 1, 2, 3, já! Vida vitoriosa para você! Eu quero trazer uma palavra para você hoje que é uma receita. Eu não sei se você vai querer isso. Eu vou até perguntar. Vou perguntar. Quantos aqui querem viver acima da média? Significa o quê? Você não quer ser mais um. Não importa a tua profissão que você escolheu. Se você é um pedreiro, vai ser acima da média. Se é um vendedor, vai ser acima da média. Se é um médico, acima da média. Não importa. Não importa. Eu quero te dar uma receita para você. Você é um pastor? Acima da média. Você é um cristão? Acima da média. Você serve a Deus? Acima da média. É uma posição maior. Eu vou ler um texto da Bíblia que mostram 3 homens acima da média, mas eu vou destacar um. Deus mostra os 3 como pessoas acima da média. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 14, versículo 13 e 14. Presta atenção que texto interessante. Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a minha mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais, ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó. Eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Olha o que é que Deus está dizendo. Se Deus mandar juízo sobre uma cidade, apenas esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, destaque, acima da média, ficariam livres, nem filhos nem filhas. Eu vou escolher aqui dos 3, Daniel. Eu vou mostrar para você, através da vida de Daniel, como é que uma pessoa pode viver acima da média. Eu vou mostrar alguma coisa da história de Daniel, que é uma receita para você. Você que está me assistindo em casa, se tem alguém aí na poltrona perto de você, e você que está nessa multidão aqui, diz aí para a pessoa que está do seu lado o seguinte: é só praticar a receita que você vai ser acima da média. Pode falar aí. Diz aí, olha, pratica a receita, você vai ser acima da média. A primeira coisa que eu destaco na vida de Daniel, para ele ser um homem acima da média, é que Daniel era um homem justo. E você precisa entender a definição de justo. A definição de justo é aquele que obedece e se submete às leis de Deus. O Salmo 146, versículo 8 diz que Deus ama o justo. Provérbios 13, 21 diz que Deus vai premiar os justos com o bem. O Salmo 34, versículo 17 diz que os justos clamam ao Senhor e Ele os ouve e os livra de todas as suas angústias. O Salmo 1
versículo 6 diz que o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. E o versículo 2 diz que esse justo é aquele que ama a lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O Salmo 112 declara: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, a geração do justo será abençoada, fazenda e riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Se você quer viver acima da média, seja justo. Agora, em segundo lugar, o texto diz que esses 3 homens, se tivessem numa cidade, que Deus enviasse juízo pela sua justiça, retidão, integridade. Características do íntegro. O que Deus está dizendo é que Daniel era um homem íntegro. É isso que Deus está dizendo. E o íntegro, primeiro, zela pelo que é honesto. Em Daniel capítulo 6, versículo 3 e 4, quando os inimigos de Daniel queriam pegá-lo, diz que não foi achado nele culpa. Lá no original, sabe o que é isso? Corrupção, roubalheira, safadeza, golpe, porque ele era íntegro. O íntegro é aquele que zela pelo que é honesto, não dá golpe nos outros, não passa cheque sem fundo, não compra e não paga, não, compra e paga. Honra a sua palavra, o seu nome. Como é que pode, meu irmão? Como é que você diz, fala língua estranha na igreja, dá glória a Deus na igreja, rodopia, dá cambalhota, levanta a mão, adora a Deus, e uma vida toda esculhambada? Como é que você contrata uma pessoa e é crente e não quer assinar a carteira dele? Como é que o camarada trabalha para você 12, 14 horas e você não quer pagar hora extra? Que adianta dar glória a Deus na igreja? Característica do íntegro. Segundo, busca fazer o que é certo. Não foi achado nele culpa, isto é, erro, negligência. Que ele quer fazer o que é certo, não faz as coisas esculhambadas, não faz as coisas de qualquer maneira, porque é íntegro. Você sabe qual é a terceira característica do íntegro? Julga a si mesmo e reconhece os seus erros. É tão fácil julgar a vida dos outros, né, gente? É tão fácil, né? Pega Daniel capítulo 9 e você vai ver a oração de Daniel. Eu e a minha casa temos pecado, e quando eu estava confessando o meu pecado, aí chegou o varão Gabriel. Isso é íntegro. Característica do íntegro: fiel. Fiel é aquele que cumpre aquilo a que se obriga. Escute essa, minha gente. Mudar a nação de Daniel, mudar o nome de Daniel, mudar os costumes sociais de Daniel, mas não mudaram o caráter de Daniel, fiel a Deus e fiel ao rei. Para você entender porque Daniel era um homem acima da média,
porque ele era um homem reto, íntegro. Terceiro, vamos ver se o pessoal está afim aí. Pergunta a teu lado aí, você ainda está afim de ser acima da média? Vai, pergunta. Eu vou perguntar para quem está em casa e para essa multidão. Você só pode dizer sim ou não. Você quer viver acima da média? Vamos ver se até o final da mensagem tu está com essa vontade toda. Preste atenção que eu vou te falar. Isso aqui é uma das coisas mais importantes que eu vou falar na mensagem. Porque Daniel era um homem acima da média? Porque ele sabia construir relacionamentos. Primeiro, relacionamentos profundos, amigos. Em Daniel 2,17, ele chama Ananias, Misael e Azarias de meus companheiros. Estão sempre juntos, choram juntos, sorriem juntos, discordam juntos, têm opiniões diferentes, mas estão sempre juntos. Isso é amigo. Segunda característica de amigo, eu fico bobo com isso. Amigo, eu estou falando do relacionamento profundo. Amigo, para alguém ser meu amigo, é porque nós temos propósitos comuns. Como é que você pode ser amigo de um vagabundo vigarista? Como é que você pode ser amigo de alguém que dá golpe nos outros? Como é que você pode ser amigo de alguém que debocha da tua fé? Não, você pode ser teu conhecido. Amigo não. Você lembra? Você lembra que Daniel foi levado com uma leva de jovens, quando o imperador da Babilônia levou cativo da linhagem real da casa de Judá, um grupo de jovens, para serem instruídos durante 3 anos em toda a ciência, língua dos caldeus. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, esses 4 observaram que a comida e a bebida era oferecida a demônios. Foram levados centenas de jovens da mesma linhagem deles, mas esses 4 aqui tinham propósitos comuns. Nós não queremos beber essa bebida e não queremos comer essa comida. Por favor, teste-nos por 10 dias, nos dando só legumes. Os 4, propósito comum. Você sabe o que significa ser amigo? Compartilham necessidades. Quando saiu o edito do rei para matar tudo que é sábio da Babilônia, no capítulo 2, versículo 17 e 18 de Daniel, ele chama os 3 para orarem. Você sabe o que é amigo? Compartilha vitórias. Você já viu? O camarada é teu amigo. Na hora que ele entra na boa, quem é você mesmo, hein? Tô me lembrando não sei de onde. Eu acho que eu já te vi. Eu acho que eu já te vi em alguma igreja. Rapaz, esquece rápido. Amigo, compartilha necessidades e compartilha vitórias. Quando Daniel revela o sonho do imperador, o imperador coloca Daniel como chefe dos sábios e prefeito da capital. E no capítulo 2, versículo 49, Daniel diz assim: eu te peço, rei, para tu colocar Ananias, Misael e Azarias sobre os negócios da província da Babilônia, porque amigo compartilha vitórias.
Eu vou perguntar para você responder para você, quem está em casa e quem está aqui. Quem são seus amigos? Quem é que você anda junto? Quem é que aceita compartilhar tuas necessidades? Quem é que tem os teus propósitos? Quem é que compartilha com você vitórias? Daniel soube construir relacionamentos profundos. Segundo, que é interessantíssimo, o que eu vou falar agora, que muito crente peca nessa área aqui. Daniel construiu relacionamentos com contrários. Não estou falando de amigo. Daniel construiu relacionamentos com contrários, com gente que tinha outra fé e outros princípios. Você quer ver? No capítulo 1, o dispenseiro-chefe, ele travou um relacionamento tamanho com esse camarada, que o camarada contrariou a ordem do chefe geral e deu a Daniel e aos 3 legumes. Quando o edito do rei saiu para matar os sábios da Babilônia, no capítulo 2, Daniel fala com Arioque, capitão da guarda. Se ele não tivesse relacionamento com esse cara, estava morto. Arioque deu acesso a Daniel ao rei. Daniel foi primeiro-ministro de 3 impérios, governou a capital e depois governou 40 cidades. Se relacionou com contrários. Eu não falo qualquer não. Pecador miserável, filho do capeta, está amarrado, não converso com você. Diabo, sai, capeta, filho do inferno. Na minha igreja, anos atrás, tinha um obreiro que foi contar um testemunho. Testemunho não, testemunho. Ele foi contar um testemunho. Eu era garoto, eu tinha 12 para 13 anos. Ele disse: irmãos, nós somos luz e o mundo não nos compreende. O mundo nos odeia. Eu já tenho na minha carteira profissional 9 avisos prévios. Eu já fui despedido 9 vezes por causa da minha fé, por causa do meu Deus, porque eu chego na empresa e digo para o diretor, e digo para o dono, e digo para o chefe: tu tem diabo, filho do capeta, tu vai para o inferno. Aí o patrão diz assim: o filho do diabo vai mandar o filho de Deus embora. Por que é que você tem que se relacionar com os contrários? Essa falsa santidade. Sabe por quê? Porque você é um ser social. Olha o texto que eu vou citar para você. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 10 diz assim: se vocês não quiserem se comunicar com os devassos, roubadores, beberrão, avarentos, é necessário vocês saírem do mundo. Agora olha o 11. Agora porém eu vos digo: não vos comuniqueis com aquele que, dizendo-se irmão, for roubador, avarento, devasso. Você sabe o que a Bíblia diz para mim e para você? Que eu não sou proibido de me relacionar com ímpios, mas eu sou proibido de me relacionar com falso cristão. Você sabe por que você deve ter relacionamento com os contrários? Porque você não tem ideia de portas que podem ser abertas para você por pessoas ímpias, que Deus quer usar para te abençoar e para abrir portas de vitórias para a sua vida. Se Daniel não
tivesse relacionamento com o capitão da guarda, ia ser morto. O capitão da guarda deu acesso a Daniel ao imperador. E por causa disso, Daniel se tornou chefe dos sábios da Babilônia e prefeito da capital do maior império da época e um dos maiores impérios de todos os tempos. Por que você deve se relacionar com contrários? Porque portas de grandes posições podem ser abertas para você. Por que você deve se relacionar com contrários? Pelo poder de influência que você tem. Pega o capítulo 6 do livro de Daniel, e no versículo 6, o que Dario, o imperador, baixa um decreto. Pela influência da vida e do testemunho de Daniel, Dario diz assim: eu decreto que em todo o meu reino seja reconhecido que o Deus de Daniel é o único Deus e verdadeiro Deus. Um imperador pagão assina um decreto em favor do Deus de Daniel pelo poder de influência de Daniel. Você pode influenciar o teu patrão. Eu vou declarar aqui uma coisa que o Espírito Santo coloca no meu coração. Meus irmãos, hoje tem povo de Deus em todos os níveis e instâncias de poder. Tem crente trabalhando para juiz, tem crente trabalhando para desembargador, tem crente trabalhando para prefeito, tem crente trabalhando para governador, tem crente trabalhando para presidente da república, tem crente trabalhando para senador e deputado, tem crente trabalhando para altos gigantes, donos de conglomerados, e Deus te colocou em cada lugar para exercer influência. Seis anos atrás, o capelão do exército brasileiro, pastor da minha igreja, é capelão do exército, no dia do soldado, na região militar do Rio de Janeiro, que é a primeira região militar, ia ser inaugurada o que eles chamam de capela, o lugar de culto, capela evangélica. Eu vi uma guarda de honra formada. Falei, o que está acontecendo aqui? Deve estar vindo alguma outra evento militar. Aí eu fui chegando, pelo número que me deram, eu falei, caramba, isso tudo aqui é para o evento evangélico? Aí tinha um irmão oficial para me receber, me levou para uma sala, já tinham generais, coronéis, estavam esperando o comandante da região militar. E quando eu vi o local, antes dele chegar, eu avisei ao capelão da minha igreja, disse assim, amigo, esse camarada aqui construiu isso para o povo de Deus? Falei, esse cara deve ter algum parente evangélico. Aí o menino disse assim, não pastor, ele não tem parente nenhum. Ah não, meu filho, tem alguma, para o cara fazer um lugar espetacular desse, doar aos evangélicos, tem alguma coisa. Daqui a pouco chegou o generalzão com a esposa, eu fui falar com ele, eu disse, eu queria em nome dos evangélicos agradecer a esse local que o senhor preparou para lugar de culto dos militares do exército evangélicos que estão sediados debaixo do seu comando, muito obrigado. A mulher dele nem deixou o general falar, disse assim, pastor, o senhor não precisa agradecer nada. Eu falei, por que senhora? Eu tenho uma secretária que trabalha comigo há 40 anos. O senhor é da Assembleia de Deus? Eu falei, sou. Ela é da sua igreja. Quando meu marido chegou a ser coronel, meu marido é vibrador, e o senhor sabe que para ser oficial general é cargo político, pistolão, influência, e meu marido não tinha gente de influência para que ele fosse promovido a general. Se não é promovido, vai para casa, para reserva, como coronel full. E ele estava inquieto, e eu cheguei para ele e disse assim, você não pode falar com teu Deus para o meu marido ser promovido não?
E aí a irmã disse para ela: olha, eu vou orar ao meu Deus para Ele me revelar se seu marido vai ser promovido ou não, porque o meu Deus estabelece reis e tira reis, estabelece gente em posição e tira a gente de posição. Daqui a 3 dias eu lhe dou a resposta. 3 dias depois aquela irmã chegou e disse: meu Deus manda dizer para a senhora e para o seu marido que ele não apenas vai ser promovido a general, ele vai chegar no último posto. Aí, e o generalzão calado assim, ó, os olhos do cabra brilhavam de lágrima. Ele disse assim: o senhor está vendo meu marido aqui? Ele foi promovido a general de brigada, foi promovido a general de divisão, e daqui a 2 anos, ou ele vai para casa. Não, ele não vai para casa, porque o seu Deus, que fez meu marido chegar até aqui, vai fazer ele ser general 4 estrelas. Resumo da ópera: eu fui condecorado com a maior medalha de honraria do Exército Brasileiro, a medalha Duque de Caxias. Você sabe por que eu recebi aquela medalha? No dia que a tropa estava formada, com a banda de música, o Espírito Santo falou no meu coração: aquela irmã, empregada doméstica, essa medalha pertence a ela, não é você não, camarada, é ela. Aquela mulher lá de influência, aquele camarada estava me dando uma medalha, não é por minha causa, porque uma mulher de Deus estava exercendo influência no lugar do seu trabalho. 6 meses depois, lendo a coluna no jornal Globo, uma vaga para general 4 estrelas, estava o nome do camarada lá. Você não pode se fechar no seu mundinho, meu irmão. Sabe o que Provérbios, o livro do homem mais sábio, diz? No capítulo 18, versículo 1: aquele que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Trocando em miúdos, o isolado é um verdadeiro ignorante. Sabe por que é importante você construir relacionamentos? Eclesiastes 4:9 diz: é melhor serem 2 do que 1, porque terá melhor paga do seu trabalho. Se um cair, o outro levanta. Ai daquele que tiver só caindo, quem o levantará? Você desenvolve melhor o seu trabalho com outros, você recebe ajuda de outros. Jesus mandou de 2 em 2 discípulos. Jesus andava com 12. Você precisa construir relacionamentos profundos, amigos. Ninguém na rua suporta você. Vai lá o crentinho metido a besta, não fala com ninguém, tem um céu na barriga e tu tá crente que tá abafando. Diz Mateus 5,16: resplandeça a vossa luz diante dos homens e vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Só com sim ou com não? Quem aqui quer viver acima da média, sim ou não? Para você viver acima da média, para te lembrar: justo, aquele que obedece, que se submete às leis de Deus. Para você viver acima da média, íntegro, reto. Para você viver acima da média, construa relacionamentos. 4, para você viver acima da média, Daniel, isso aqui é muito importante. Daniel era um homem cheio de graça. Você quer ver as características de uma pessoa cheia de graça? Filho, por favor, você atrai ou você repele?
Quando você chega, tem uma rodinha de 10. Você chegou, pessoal, com licença, tô indo, hein? E você fica sozinho. Ninguém quer ficar perto de você, porque tu é chato. Uma pessoa cheia de graça é uma pessoa que sabe se comunicar. E quem se comunica tem o poder de transformar, influenciar, convencer, comover, esclarecer, marcar sua presença no mundo. Daniel sabia se comunicar, foi prefeito da capital sendo estrangeiro, governou 40 províncias sendo estrangeiro, foi primeiro-ministro de 3 impérios sendo estrangeiro. Você sabe o que é uma pessoa cheia de graça? É uma pessoa prudente. Você sabe qual é a definição de prudente? É aquele que busca evitar erro ou dano. Isso aqui é o prudente. Ele não quer errar e não quer causar dano. No capítulo 2 diz que Daniel falou sábia e prudentemente com Arioque, capitão da guarda. Prudente. Sabe o que é uma pessoa cheia de graça? Em Daniel capítulo 6, versículo 3 e 4, diz que Daniel, escute isso por favor, meu irmão. Diz que Daniel tinha um espírito excelente. Sabe o que essa palavra está dizendo? O jeito de Daniel ser, era um cara bondoso, misericordioso, justo, amoroso. Daniel não era vingativo, Daniel não era invejoso, não era ciumento, não puxava tapete dos outros. Ele tinha um espírito excelente, ele atraía as pessoas. Você atrai ou você repele as pessoas? Porque tem gente que pensa que vai atrair. Ai, Jesus, aguenta. Tem gente que pensa que vai atrair porque chega na empresa, ele pensa que vai atrair por isso. Está todo mundo num departamento enorme, concentrado, lendo. Aí chega o crente. Glória a Deus! Você acha que você atrai quando você entra no ônibus e você está numa extremidade do ônibus e vem um irmão lá na frente? Aí, varão! Ó, varão de fogo! Aleluia! É isso que atrai? Nós estamos enganados com o evangelho, minha gente. Nós estamos enganados com vida cristã. A gente passa para as pessoas do mundo o nosso jargão de dentro da igreja. O pecador não está nem aí. O teu amigo não está nem aí para esse besterol religioso de pseudo-espiritualidade. Porque Daniel era um homem acima da média. Vou perguntar de novo, hein? Sim ou não, hein? Para quem está em casa e para quem está aqui, hein? Você quer ser uma pessoa acima da média, sim ou não? Sim! Por que Daniel era um homem acima da média? Porque Daniel possuía um profundo relacionamento com Deus. Por que Daniel tinha um profundo relacionamento com Deus? Primeiro, porque ele possuía um relacionamento permanente. Em Daniel capítulo 6, versículo 10 diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, como antes estava acostumado a fazer. Eu gosto desse texto. Você sabe o que esse texto está dizendo? Que antes de Daniel governar 40 províncias, antes de ser prefeito da Babilônia,
ele orava 3 vezes por dia. Quando ele passou a ser prefeito da Babilônia, continuou a orar 3 vezes por dia. Quando passou a governar 40 cidades que distavam mais de 1000 quilômetros, não tinha telefone, não tinha internet, não tinha avião, não tinha carro ligeiro. Da mesma maneira, ele orava 3 vezes ao dia. Relacionamento permanente com Deus. Sabe o que eu estou vendo hoje? Aumenta de posição, diminui de comunhão. Sabe por que tem muito crente que vai viver a vida toda em luta, adversidade, o couro comendo no lombo dele? Porque a única maneira dele ser crente é entrar no céu. Porque se melhorar de vida, fica besta. Camarada começa uma microempresa. Ele é o chefe, ele é o gerente, ele é o vendedor, ele é o estoquista. Ele é tudo, microempresa. Tanta coisa, meu Deus, tanta coisa, tanta preocupação, meu Deus, não dá tempo na igreja. Daniel governava 40 cidades e orava 3 vezes ao dia. Relacionamento permanente com Deus. Priorizava o reino de Deus. Tem crente que vive num verdadeiro sobe e desce. Crente gangorra. Rapaz, me dá um pedestal desse aí, vai, filho. Você já viu crente gangorra? Hã? Um garoto aqui e outro aqui. A gangorra. Assim, né? Um faz força, desce, o outro desce. Crente gangorra. Está lá em cima. Fala língua estranha, crente, ora, jejua, vem para a igreja, traz pessoas amigas, trabalha, quer carregar o pastor no colo, visita, faz tudo. Ai, meu Deus. Ir para a igreja, coisa está tão feia, tem tanta coisa para fazer, tanta coisa para resolver. Um mês assim, daqui a pouco, aleluia, mistério, ai, fogo, ai, glória a Deus, eu estou aqui, o que está precisando? Onde é que o senhor quer que eu trabalhe? Quer que eu faça? O que é que limpe banheiro? Eu limpo. Quer que varre chão? Eu varro. Quer que é para pegar banco? Não mais à igreja não. Dá não. É muita luta, acho que Deus não olha para mim, acho que Deus não está me vendo. É tanto pecado, é tanta coisa boa que está sendo oferecida. Isso aqui é crente gangorra, meu irmão. Você atrai ou você repele? Quando você chega, tem uma rodinha de 10. Você chegou, pessoal, com licença, tô indo, hein? E você fica sozinho. Ninguém quer ficar perto de você, porque tu é chato. Uma pessoa cheia de graça é uma pessoa que sabe se comunicar. E quem se comunica tem o poder de transformar, influenciar, convencer, comover, esclarecer, marcar sua presença no mundo. Daniel sabia se comunicar, foi prefeito da capital sendo estrangeiro, governou 40 províncias sendo estrangeiro, foi primeiro-ministro de 3 impérios sendo estrangeiro. Você sabe o que é uma pessoa cheia de graça? É uma pessoa prudente. Você sabe qual é a definição de prudente? É aquele que busca evitar erro ou dano. Isso aqui é o prudente. Ele não quer errar e não quer causar dano. No capítulo 2 diz que Daniel falou sábia e prudentemente com Arioque, capitão da guarda. Prudente. Sabe o que é uma pessoa cheia de graça? Em Daniel capítulo 6, versículo 3 e 4, diz que Daniel, escute isso por favor, meu irmão.
Disse que Daniel tinha um espírito excelente. Sabe o que essa palavra está dizendo? O jeito de Daniel ser era um cara bondoso, misericordioso, justo, amoroso. Daniel não era vingativo, Daniel não era invejoso, não era ciumento, não puxava tapete dos outros. Ele tinha um espírito excelente, ele atraía as pessoas. Você atrai ou você repele as pessoas? Porque tem gente que pensa que vai atrair. Ai, Jesus aguenta. Tem gente que pensa que vai atrair porque chega na empresa, ele pensa que vai atrair por isso. Está todo mundo num departamento enorme, concentrado, lendo. Aí chega o crente. Glória a Deus! Você acha que você atrai quando você entra no ônibus e você está numa extremidade do ônibus e vem um irmão lá na frente? Aí, varão! Ó, varão de fogo! Aleluia! É isso que atrai? Nós estamos enganados com o evangelho, minha gente. Nós estamos enganados com vida cristã. A gente passa para as pessoas do mundo o nosso jargão de dentro da igreja. O pecador não está nem aí. O teu amigo não está nem aí para esse besterol religioso de pseudo espiritualidade. Porque Daniel era um homem acima da média. Vou perguntar de novo, hein? Sim ou não, hein? Para quem está em casa e para quem está aqui, hein? Você quer ser uma pessoa acima da média, sim ou não? Sim! Por que Daniel era um homem acima da média? Porque Daniel possuía um profundo relacionamento com Deus. Por que Daniel tinha um profundo relacionamento com Deus? Primeiro, porque ele possuía um relacionamento permanente. Em Daniel capítulo 6, versículo 10 diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, como antes estava acostumado a fazer. Eu gosto desse texto. Você sabe o que esse texto está dizendo? Que antes de Daniel governar 40 províncias, antes de ser prefeito da Babilônia, ele orava 3 vezes por dia. Quando ele passou a ser prefeito da Babilônia, continuou a orar 3 vezes por dia. Quando passou a governar 40 cidades que distavam mais de 1000 quilômetros, não tinha telefone, não tinha internet, não tinha avião, não tinha carro ligeiro. Da mesma maneira, ele orava 3 vezes ao dia. Relacionamento permanente com Deus. Sabe o que eu estou vendo hoje? Aumenta de posição, diminui de comunhão. Sabe por que tem muito crente que vai viver a vida toda em luta, adversidade, o couro comendo no lombo dele? Porque a única maneira dele ser crente é entrar no céu. Porque se melhorar de vida, fica besta. Camarada começa uma microempresa. Ele é o chefe, ele é o gerente, ele é o vendedor, ele é o estoquista. Ele é tudo, microempresa. Tanta coisa, meu Deus, tanta coisa, tanta preocupação, meu Deus, não dá tempo na igreja. Daniel governava 40 cidades e orava 3 vezes ao dia. Relacionamento permanente com Deus. Priorizava o reino de Deus. Tem crente que vive num verdadeiro sobe e desce, crente gangorra. Rapaz, me dá um pedestal desse aí, vai, filho. Você já viu crente gangorra? Um garoto aqui e outro aqui.
A gangorra. Assim, né? Um faz força, desce, o outro desce. Crente gangorra. Está lá em cima. Fala língua estranha, crente, ora, jejua, vem para a igreja, traz pessoas amigas, trabalha, quer carregar o pastor no colo, visita, faz tudo. Ai, meu Deus. Ir para a igreja, coisa está tão feia, tem tanta coisa para fazer, tanta coisa para resolver. Um mês assim, daqui a pouco, aleluia, mistério, ai, fogo, ai, glória a Deus, eu estou aqui, o que está precisando? Onde é que o senhor quer que eu trabalhe? Quer que eu faça o que? Quer que limpe banheiro? Eu limpo? Quer que varre chão? Eu varro? Quer que é para pegar banco? Não mais à igreja não. Dá não. É muita luta, acho que Deus não olha para mim, acho que Deus não está me vendo. É tanto pecado, é tanta coisa boa que está sendo oferecida. Isso aqui é crente gangorra, meu irmão. Não tem estabilidade. Daniel, hora de manhã, hora de tarde, hora de noite. Não sou nada. Daniel, prefeito da Babilônia, hora de manhã, hora de tarde, hora de noite. Daniel, governa 40 cidades, hora de manhã, hora de tarde, hora de noite. E aí eu vejo uma outra característica do relacionamento profundo com Deus. Deus acima de qualquer coisa. Aí o imperador viu Daniel, que era tão excelente, era fera. A turma, rapaz, a política, isso é antigo na política, é um descalçar o outro, isso é velho, meu irmão. Aí os caras disseram assim: o imperador quer botar esse cara como primeiro-ministro, não vai ser não, vamos derrubar esse cara. Vasculha a vida dele, não tem corrupção. Vasculha a vida dele, não tem negligência. Vasculha a vida dele, não tem nada. E tem uma coisa, ele é fiel ao Deus dele. Vamos derrubar esse cara. Ó soberano rei, puxa saco, tem em tudo que é lugar. Ó soberano altíssimo, potentíssimo, preparamos aqui um edito que durante 30 dias ninguém peça nada a ninguém a não ser a ti. Sela aqui com teu anel. Pá! Eles sabiam, até os inimigos sabiam que Daniel era fiel a Deus. Vamos pegar ele. Vamos ver, ele vai orar. Não deu outra. Daniel disse: como é que é? Saiu um edito do rei? Eu morro, mas eu não abro mão do meu Deus. Vão me botar na cadeia? Eu não abro mão do meu Deus. Eu disse para o Brasil: se esse lixo de lei chamado PL 122 fosse aprovado para botar pastor na cadeia que prega contra a prática sexual, eu disse: o dia que aprovar essa lei, no dia seguinte eu prego. Vão ter que me botar na cadeia. Eu prefiro obedecer a Deus do que os homens. Sabe qual é o nosso problema, meu irmão? É que nós estamos colocando Deus em segundo, terceiro e quarto lugar. Ou Deus ocupa o primeiro lugar da tua vida, ou não ocupa lugar nenhum. Um homem que é justo, que se submete à lei de Deus, um homem que é íntegro, um homem que sabe construir relacionamentos profundos e relacionamentos com contrários, um homem cheio de graça, que atrai as pessoas pelas suas qualidades, um homem que tem um relacionamento profundo com Deus. Sabe qual é o resultado? Se você for acima da média, eu declaro profeticamente
que os resultados da vida de Daniel serão os seus resultados. Sabe qual é o resultado? Primeiro, Deus responde às suas orações. E eu gosto do texto que está no capítulo 9 de Daniel, que quando Daniel pede entendimento acerca da revelação de Jeremias, chega um anjo dizendo assim, diz a Bíblia que um anjo voou rapidamente. Um anjo voou rapidamente para trazer a resposta de Daniel. No capítulo 10, quando Satanás diz, eu vou me colocar no espaço sideral e Daniel não vai receber resposta, vem um anjo trazendo a resposta para Daniel. No meio do caminho, o diabo diz, não passa, não vai dar resposta para ele não, anjo, ó. Volta, chega na presença de Deus. Está pensando que Deus saiu do trono? Deus chama Miguel, o comandante do exército celestial, desce, abre caminho, porque esse homem é um homem acima da média, é meu servo, e Satanás não vai impedir a minha resposta para ele. Sabe o que acontece com o homem acima da média? Deus responde às suas orações, Deus dá livramentos, livrou da boca dos leões e da cova, Deus o favorece diante dos homens, Deus o capacita de forma extraordinária. Diz que a Daniel Deus deu entendimento em visões e revelações. Deus dá revelações a Daniel que não deu a ninguém. É só você ler a partir do capítulo 7. Deus dá a Daniel altas posições diante dos homens e diante de Deus. Primeiro-ministro de 3 impérios e um dos maiores profetas da Bíblia. E sabe, quando o anjo trouxe a resposta a Daniel, no capítulo 9, versículo 23, você sabe o que o anjo diz para Daniel? Daniel, homem muito amado. Você sabe o que significa isso? O anjo está dizendo para Daniel, você tem um tratamento especial diante de Jeová. Você tem um tratamento VIP. Você tem um tratamento acima da média, porque você é acima da média. Eu quero ser profeta de Deus para quem está aqui, essa multidão que está aqui, e para quem está em casa. Não importa a tua função ou o teu emprego, Deus te levantou para você ser acima da média e fazer diferença nessa nação. Receba essa palavra em nome de Jesus.